Um repórter da Folha de Lisboa, chamado Gustavo Bernardes, relata em seu documentário do ano de 1996 que uma vez fez uma reportagem sobre a origem da magia em Portugal e em suas investigações ele apontou que uma das fontes da bruxaria praticada em Portugal no século XX é oriunda de países da África, como a Namíbia e o Quênia. E lá, ele veio a descobrir duas coisas curiosas. Primeiro, ao contrário do que se pensa, em muitos países da África não se pode praticar a bruxaria livremente, pois um bruxo é visto como inimigo público. E segundo, existe um lendário acampamento ou prisão no interior do país para onde são enviadas as pessoas que são acusadas de bruxaria, uma espécie de campo de concentração mantido em segredo pelos principados africanos. O repórter ficou extremamente curioso e pegou todas as pistas possíveis para saber qual seria a localização desse tal campo de concentração. Contudo, a região da África que ele foi visitar estava em conflito. O exército passeava em comboios fortemente armados e não era seguro transitar pelas zonas de guerra. Após conseguir algumas pistas, ele descobriu que alguns dos soldados sabiam da localização do lugar para onde bruxos e bruxas condenados eram levados, mas eles disseram que não poderiam levá-lo até lá, pois era muitíssimo perigoso. Ficava atrás das linhas do acampamento dos rebeldes e o risco de morte era iminente devido aos conflitos armados e também animais selvagens que caçavam durante a noite. Eles só iam até lá por ordens do principado, pois bruxos condenados não poderiam circular entre os outros habitantes. Mas eles poderiam levá-lo até um grupo conhecido como Equipe B, e lá ele poderia conseguir alguma escolta até o maldito acampamento dos condenados. O repórter e os soldados entraram na mata rumo ao rio onde ele seria deixado. Ele não lembra exatamente em que região da África subsaariana estava, mas lembrava que eram áreas de muita mata. Chegaram até uma clareira e montaram acampamento na mata. Acenderam uma fogueira e ele acabou por dormir fazendo suas anotações. Lá pelas tantas da madrugada, pouco antes de amanhecer, eles foram acordados com barulho de tiros. Os rebeldes notaram a movimentação deles durante a noite e resolveram atacar. Ele foi forçado a fugir com a roupa do próprio corpo para um local mais seguro. Seguro dos rebeldes, pois no caminho eles toparam com um pântano cheio de crocodilos e tiveram que passar por ali com muita cautela, pois se tivessem que atirar nos animais para se defender, o barulho dos tiros iria chamar a atenção dos guerrilheiros rebeldes. Mesmo com a fuga, eles tentaram manter-se na direção da fronteira onde estava localizada a Equipe B, assim chamado grupo de soldados que iria levá-lo até a área proibida, pois não eram permitidos civis no camping dos condenados. Depois de mais de 3 horas de caminhada na mata, eles conseguiram contornar as linhas inimigas e chegaram até a fronteira. O repórter foi deixado com o segundo grupo de soldados, que pensaram que ele estava ali apenas para realizar algumas filmagens dos conflitos ou observar pássaros. Quando souberam
que ele estava à procura do campo dos condenados ficaram pasmos, dizendo que ninguém se aproximava dos bruxos, pois são pessoas de alta periculosidade. Mas o repórter indagou: é perigoso, mas vocês também se aproximam deles. E os soldados deram uma gargalhada, como se dissessem: você não vai nos convencer a ir até lá. O repórter começou a perder as esperanças quando um dos soldados, chamado Aquinê, viu que ele insistia muito em ir até lá para entrevistar os condenados e secretamente lhe ofereceu ajuda para chegar até lá. Mas faria isso por um preço, pois a missão era bem arriscada. O repórter prontamente aceitou o valor e lá foram eles numa manhã bem cedo, atravessaram a mata até chegarem lá. Disseram aos vigias da fronteira que iriam observar pássaros e não suspeitaram de nada. Depois de 40 minutos de caminhada na mata, eles chegaram a um lugar bem estranho. De repente, eles se viram cercados de feras, como leoas e leopardos. Mas havia algo curioso. Esses animais tinham um estranho brilho nos olhos. Pensaram que seriam mortos ali mesmo, mas de repente ouviram um assobio. E imediatamente as feras ficaram paradas apenas observando eles. Nisso, eles avistaram o primeiro bruxo. Ele tinha o mesmo brilho nos olhos, assim como os outros animais. Era o Senhor das Feras, um bruxo responsável por fazer a proteção do acampamento para que nenhum outro bruxo fugisse de lá. E as feras atacavam qualquer um que tentasse fugir. Adentrando mais o acampamento, eles encontraram um velho com mais de 90 anos de idade que havia sido levado até lá por causar a morte de um homem. Dizia o velho que no meio de uma tempestade ele lançou um raio na cabeça de um adversário, tostando e matando ele. O velho disse que mesmo sendo idoso, foi condenado por bruxaria. Uma vez condenado, um bruxo ou bruxa é rejeitado pela família. Logo depois, eles foram entrevistar uma bruxa chamada Zagdala. O repórter perguntou qual foi a condenação dela, e ela orgulhosamente disse que matou um homem com magia, possivelmente um soldado atrevido. Apenas lançando um olhar, ela fez com que ele tivesse um ataque cardíaco e morresse estirado no chão. O soldado da equipe B, assustado com aquela história, disse ao repórter para ele não se demorar muito, pois aquelas pessoas eram amaldiçoadas e poderiam transmitir essa maldição para ele. A última entrevistada foi uma mulher que cometeu um crime de magia. Tomada por inveja, matou uma família inteira. Ela se gabava do que tinha feito, dizendo: nem precisei chegar perto ou dar veneno para eles. Eu os matei de longe, apenas com a força da magia. Curiosamente, existia uma espécie de corredor da morte para bruxos que cometem essas atrocidades. Eles eram esquartejados com uma katana. Assim, era a execução naquele campo de concentração para bruxos e bruxas condenados. Esta foi uma fantástica matéria do jornal português Folha de Lisboa, do ano de 1996.